noite a todos. Saudar os participantes do terceiro Seminário Internacional, em nome do Fórum dos Coredes, os 28 Coredes que fazem parte aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, Ricardo Henriques é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, foi secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, foi secretário da Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é superintendente executivo do Instituto Unibanco. Esse é o nosso próximo palestrante. Boa noite. Bom? Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer o convite de estar nessa mesa. Desculpa que eu estou um pouco rouco, mas deve melhorar. E já são 9 horas, para fazer uma colocação dentro desse contexto do terceiro Seminário Internacional, para refletir sobre um ponto que o governador tratou. Ele tratou com a parte da abordagem do perigo, viver é perigoso, democracia participativa evidentemente tem perigos, mas eu queria trabalhar mais do ponto de vista da ideia da potência. Quais são as potencialidades que nós temos diante desse cenário? O contexto, evidentemente, é o contexto, o professor Pedro Espanha deixou ele em mais detalhe, com bastante detalhes, é um contexto de crise da democracia representativa, um contexto de multiplicação dos domínios e dos instrumentos da democracia participativa, como o nosso caso aqui, conselhos, consultas comunitárias, orçamento participativo, mesas de diálogo, uma variedade enorme. Um contexto de novos movimentos sociais, daqui a pouco certamente será tratado, no mundo como um todo, e um contexto de diversidade de atores e de sujeitos, e por que não, em vários momentos, de esfacelamento da capacidade de resposta. Queria fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira, em 2 sentidos, é em que a democracia participativa tem a agregar valor à democracia representativa, portanto, o que a democracia representativa pode aprender com a democracia participativa. E a segunda questão, que talvez o foco maior desses 20 minutos aqui que eu vou falar, é em que medida o Poder Executivo, as máquinas públicas estão formatadas, estão constituídas para dar conta de um espaço real de participação, não de um espaço formal de participação. Uma base para a gente poder pensar isso, evidentemente, uma expressão que foi usada 2 ou 3 vezes na mesa, é como construir uma agenda de escuta forte. A agenda de escuta forte tem 2 situações limite que são arriscadas, que a gente nunca deve desconsiderá-las, né? Um espaço de participação vazio, que se transforma em assembleísmo e só numa postulação de demandas, ou, obviamente, imediata, mas sem qualificação, sem definição de trajetórias possíveis de serem executadas, né? É muito pouco para a gente poder valorizar o espaço de participação. Por outro lado, nesse diálogo, há outro risco do comportamento arrogante, meio iluminista, das máquinas públicas que acham que, a priori, tudo já se sabe e transformam, por vezes, o espaço de participação num espaço só de ratificação formal daquilo que preteritamente já estava decidido. O que está em jogo é se é possível que os atores, com suas múltiplas vozes, que participam no espaço participativo, tenham caminhos não só de vocalizar as suas demandas e os seus desejos, como tenham caminhos para serem ouvidos. Esse jogo, esse processo, é um processo evidentemente de tensionamento e que requer um aprendizado de parte a parte. Nem sempre as demandas, a não ser que nós tenhamos uma visão muito do basismo essencialista, nem sempre as demandas expressam os desafios reais que estão lá colocados e, grande parte das vezes, o Executivo não tem as soluções dadas. Nesse processo,
uma agenda que seja capaz de qualificar demandas precisa de dois movimentos: dar garantia que as vozes se expressam na sua pluralidade, mas também dar condições de uma relação crítica sobre o que é estabelecido para definir a qualidade dessas demandas. Hoje de manhã eu estava fazendo uma fala no outro encontro e trouxe um exemplo de uma agenda no Rio de Janeiro, talvez o professor Pedro Espanha conhece também, passada na Cidade de Deus, uma favela conhecida por todos por causa do livro do Paulo Lins, depois virou filme, né? Uma favela de 60 mil habitantes. À época, eu estava no governo do Estado, depois eu me lembrei exatamente onde estava, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, construindo uma agenda participativa, tentando fazer uma política territorial integrada dentro da Cidade de Deus. 60 mil habitantes, com um corpo organizado, bastante dedicado e militante, de desenvolvimento local, com mais de 10 anos de trabalho. Fizemos uma pauta grande, discussão, evidentemente grupos temáticos, setoriais de trabalho que se desenvolveram, um trabalho de alguns meses, 6 meses de construção, não estou querendo discutir esse trabalho, com campos de participação tensionados, com idas e vindas. Em determinado momento, ao longo desse tempo, com outras agendas, parte da equipe me diz que eu tenho que ir numa região específica da Cidade de Deus. A região da Cidade de Deus é a região plana, dentro da região, incrustada na região mais rica do Rio de Janeiro, que é uma das mais ricas, que é a Barra da Tijuca, pertinho da Barra da Tijuca, e falaram, você tem que ir, Ricardo, vamos lá, fomos visitar uma parte dessa favela. A favela é quase toda plana e tem um único morro. Nesse morro, 400 casas. 400 casas, numa situação que eu diria pré-medieval. Nenhuma casa de alvenaria, sem acesso à água, sem acesso à luz, uma quantidade enorme de crianças fora da escola, não vou ficar dramatizando aqui, mas um ambiente de altíssima vulnerabilidade, que para os padrões, mesmo debilitados de várias favelas do Rio de Janeiro, é totalmente fora da curva, excessivo, como eu estava essa alegoria pré-medieval. Aconteceu uma única situação curiosa, isso lá estava. Durante toda a nossa mesa de negociação, professor, que levou vários meses, que teve vários grupos de trabalho, já tinham decorrido 4, 5 meses. Né? Esse grupo, que é um grupo militante, integrado, participativo, com capacidade política de articulação, multissetorial, com documento de planejamento local para a Cidade de Deus, ao longo de todo o documento, mencionou uma vez o Sítio da Amizade, e em momento algum trouxe para a pauta do Sítio da Amizade. O que eu estou querendo só trazer com esse exemplo? As desigualdades no interior das áreas vulneráveis, muitas vezes, não são vocalizadas mesmo pelos atores que têm representação. Eu não estou falando de um lugar qualquer, estou falando de um lugar realmente das piores coisas, e eu andei muito em favela na minha vida, das piores coisas que eu já vi em termos físicos e urbanos dentro de uma favela no Brasil. Era um campo do interdito do ponto de vista daquele campo de vocalização. O que eu estou tentando falar? Estou carregando as tintas para um lado, para a gente discutir o que é esse espaço da escuta forte dos dois pontos de vista. Como ter uma leitura crítica capaz de reconhecer e valorizar toda a vitalidade criativa e inovadora da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, e ao mesmo tempo estabelecer uma relação crítica que seja capaz de, qualificando essas demandas, saber do que se trata e do que é possível ser feito. Isso tem uma outra implicação, só destaquei um lado, mas eu quero destacar meus 10 minutos que faltam mais sobre o aspecto do Poder Executivo. Do outro lado, nós temos que ser capazes, para transformar a escuta forte em algo consequente, nós temos que ser capazes, enquanto executivos, de dar conta de dizer não. O não é tão importante quanto o sim, não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista da responsabilidade pública que você está construindo. Evidentemente, o não tem que ser acompanhado da justificativa do porquê do não. O porquê não se pode fazer aquilo. A grande vantagem de, numa mesa contínua, permanente, participativa, que está querendo romper com as limitações de uma democracia representativa e trazer as forças da democracia participativa, a grande vantagem de dizer não é que quando você diz sim,
você estabelece uma relação de compromisso. E o sim tem que ser capaz de vir com o como e com o quando. Quando não se estabelecem modos de dizer quando vai ser feito e como vai ser feito, o espaço de diálogo se transforma numa participação formal, em que todos, de forma educada, dinâmica e às vezes muito intensa, estabelecem momentos de conversa, mas essa conversa não se traduz nem em trocas, nem em diálogos. E você, mesmo com instrumentos de democracia participativa, formaliza esse espaço e não dá conta de dar consequência do ponto de vista da capacidade pública de resposta. A grande questão que se coloca é: será que essas máquinas públicas do Executivo, nas suas 3 esferas do que se refere ao Brasil, estão adequadas, afeitas à capacidade de responder demandas constituídas de forma consistente e sólida no espaço participativo? Será que é possível que o diálogo gere resultados? Porque diálogo sem resultados é o campo da frustração. E resultados sem diálogo, na matriz neoliberal que o Bernardo citou, é o campo da arrogância. A questão é: possível gerar diálogo com resultados? E aí nós temos que ir ao encontro do entendimento dessas máquinas públicas, que, evidentemente, com servidores públicos dedicados, interessados, mobilizados, mas que tem 3 características negativas que dificultam enormemente a capacidade de nós transformarmos o diálogo em resultados concretos e transformadores. A primeira característica é que as máquinas públicas, em distintas intensidades, distribuídas no Brasil como um todo, nos seus 27 estados, seus 5.565 municípios, tem uma primeira característica, que é a característica da fragmentação. Políticas públicas fragmentadas, e fragmentadas dentro de uma matriz, talvez fruto até da parte da nossa colonização, uma matriz patrimonialista muito grande, que essa matriz patrimonialista se traduz numa agenda recorrentemente clientelista e assistencialista. E aí quero frisar que o fragmento, do ponto de vista das políticas públicas, o fragmento é a unidade ótima do clientelismo. Se eu quisesse fazer uma tese. Por que isso? Porque a fragmentação não é um erro da política pública, não é um desvio da política pública, não é uma ineficiência da política pública, por mais que alguns manuais tentem pensar assim. A fragmentação pode até ser isso, mas em regra, na grande maioria das vezes, a fragmentação é uma relação funcional de uma máquina pública conservadora que quer produzir relações de clientela. E fragmenta como? Tendo regras assimétricas, dizendo para uns, beneficiários de um programa qualquer, uma determinada regra, e para outros, outra regra, e estabelecendo relações de controle. Então, uma característica muito difícil de ser enfrentada é a fragmentação. E a fragmentação vai no sentido oposto da capacidade de gerar resultados num campo participativo de diálogos. A segunda característica, que também é uma enorme dificuldade, é a sobreposição das políticas públicas. Todos que trabalharam em governos ou com governos sabem o quanto, no interior de uma mesma secretaria ou de um mesmo ministério, não há relações claras de trocas sobre os conteúdos das políticas. O secretário que estiver aqui, qualquer uma, não quero identificar uma secretaria, é muito comum um ministro não saber o que seus secretários fazem, um secretário não saber o que seus subsecretários fazem, sabe a linha geral, mas há uma bateção de cabeça, digamos aqui, no interior da secretaria. Muito mais ainda entre esferas. A secretaria, o ministério faz uma agenda, a secretaria estadual faz agendas semelhantes, e o secretaria municipal também outras semelhantes, o que evidentemente, qual o grande corolário da sobreposição? Nos territórios concretos, aonde se dá a vida política real, nós temos sobreposição de políticas e vazios de políticas. E vejam que esse processo de sobreposição, ele em escala é um enorme desafio, porque pode ser que, onde eu trabalhei muito tempo, na área de educação,
que o Ministério da Educação não esteja coordenado entre si, que a Secretaria Estadual de Educação não esteja coordenada entre si, que a Secretaria Municipal de Coordenação não esteja coordenada entre si, e que o Ministério não converse com a Secretaria Estadual, não converse com a Secretaria Municipal, e que a Secretaria Municipal não converse com a Secretaria Estadual. Só aqui, estadual, municipal, estadual, federal. 3. Federal com estadual. 4. Federal com municipal. 5. Estadual com municipal. 6. 6 pontos. 6 nós de desarticulação. Se nós dissermos que boa política pública no campo social era bom que ela tivesse uma visão de seguridade social, educação, saúde e assistência, são 6 pontos de gargalos institucionais na educação, 6 na saúde e 6 na assistência. Não é isso? Aqui já são 18, mas ainda tem o Ministério da Educação conversar com a saúde, o Ministério da Educação conversar com a assistência, e o Ministério da Assistência conversar com a saúde. São mais 3, 9. 18 mais 9, 27. 27 gargalos institucionais recorrentes, porque não se estabelece coordenação e conversa entre essas políticas. Com um agravante, as políticas se sobrepõem não só a partir da ação do Executivo, também a partir da ação da sociedade civil. Em vários momentos, a organização da sociedade civil se encastela em agendas corporativas, quer sejam sindicais, quer sejam religiosas, quer seja representação de classe, e fazem o quê? Acessam diretamente parte da máquina pública. Aprendem a fazer editais, aprendem a participar daquele jogo, não participam de uma agenda realmente de trocas e acessam direto aquela máquina pública e fazem o quê? Quem trabalha no cotidiano sabe, se você entrar num espaço popular hoje, volto para a minha cidade, na periferia do Rio de Janeiro, você vai andar em determinados territórios e que numa mesma rua, uma parte à direita da rua, vamos brincar aqui, ela recebe programas federais, estaduais e municipais, e a esquerda da rua não recebe nenhum programa. Onde é que está esse grande desafio? É porque os modos de acesso às máquinas públicas também passam a ser cartoriais e apropriados por parte dos segmentos. Terceira dimensão, eu tenho só 5 minutos aqui para tentar fazer um fecho, mas a terceira dimensão, além da fragmentação e da sobreposição, do ponto de vista da capacidade de geração de resultados concretos para um diálogo, uma terceira dimensão é mais problemática. Já sabendo que fragmentação e sobreposição são muito problemáticas. É uma compulsão que se dá nos estados contemporâneos, brasileiros, latino-americanos, europeus, por um que eu chamo um isolacionismo setorial. Ou seja, é evidente que a boa política pública precisa de densidade setorial. Não há como fazer uma boa política pública na área de saúde sem densidade do campo da saúde, na educação e sem a densidade da comunidade escolar, do campo da educação. No entanto, isto não implica a ideia de que os setores se isolam e fazem o quê? Não contemplam a priori, em nome do seu rigor setorial, os desafios concretos substantivos de vulnerabilidade que nós temos, sobretudo numa sociedade tão desigual como a nossa, que se traduz em sujeitos concretos, em territórios concretos, que simultaneamente são analfabetos, certo? Mas filhos de analfabetos, que estão dentro da escola com uma defasagem de mais de 4 anos, com doenças crônicas, com uma situação de precariedade do ponto de vista habitacional, sem necessariamente acesso à infraestrutura como deveria, com dificuldades ou desafios do ponto de vista da empregabilidade, da situação de emprego de parte da família, com um menino ligado às drogas, com uma menina com uma gravidez com uma idade muito jovem. As agendas setoriais são cegas a esta complexidade da política pública. Essa complexidade, da demanda pública qualificada. O que eu estou tentando fazer? Por causa do tempo, vou dar um salto mortal triplo aqui. As máquinas públicas do Executivo, pressionadas por uma matriz de fragmentação, de sobreposição e desse isolacionismo setorial, têm muita dificuldade de dar consequência, a esses resultados concretos para diálogos efetivos. Isso traz uma outra dimensão que foi mencionada pelo ministro Gilberto Carvalho, a dimensão dos tempos.
Ocorre que, do ponto de vista das demandas, o tempo é no registro da tempo da urgência. Do ponto de vista das máquinas, carregadas por essas características que eu trouxe, em geral, o tempo da máquina pública, em muitas vezes, não só não chega perto do tempo da urgência, como vira o tempo da ineficiência. Qual é o nosso grande desafio, me parece? Promover um espaço de encontro entre essa agenda participativa e uma máquina pública que seja capaz de ser, isso não é uma agenda neoliberal, não venham com essa qualificação, tecnicamente consequente, capaz de ter instalado corpo técnico, crítico, de preferência com um aparelho de Estado e de uma burocracia de Estado permanente, mas tecnicamente consequente, só que essa máquina consequente associada a uma participação e que enfrente simultaneamente esses três grandes desafios que eu coloquei para vocês, da fragmentação, da sobreposição e do isolacionismo setorial. Isso, em movimento, implicaria em nós termos um novo patamar da política pública. Um patamar da política pública que fosse uma versão, sei lá, 2.0, 3.0, 4.0 da política pública, que fosse capaz de tentar construir a seguinte construção: uma máquina pública que se torne eficiente tem um teto e pode ter capacidade de respostas, mas provavelmente, como eu disse antes, divorciada dos diálogos. Um bom diálogo sem uma máquina pública que gere resultados é um campo vazio da frustração. Essa máquina pública toda fragmentada, sobreposta, é o campo da impotência, sobretudo parametrizado pela questão da democracia representativa que chegou ao seu limite. Se nós conseguirmos, de alguma forma, construir uma agenda em que as máquinas públicas enfrentem com radicalidade a necessidade de sobrepor o registro do clientelismo e do patrimonialismo, ultrapassando a fragmentação, ultrapassando a sobreposição e ultrapassando o isolacionismo setorial, e colocando como ponto básico a necessidade de integração e coordenação das políticas públicas. Se nós fizermos esse movimento do ponto de vista executivo e simultaneamente dar conta de que o espaço de participação seja de vocalização real e de qualificação das demandas, talvez nós tenhamos condições hoje no Brasil de, ao convergir essas duas pautas, criar um tempo, que eu tentaria chamar, um tempo da efetividade democrática, que sai da ineficiência, que olha para o tempo da urgência, mas entende que o diálogo impõe mais tempo, passa mais tempo, e esse tempo da efetividade democrática talvez seja o tempo que dialogue com o nosso maior desafio: como ter uma agenda de desenvolvimento que não seja apartada do campo dos direitos, que não fique de costas para o campo dos direitos, que seja uma agenda de desenvolvimento que efetivamente traga a questão do combate à desigualdade e a valorização da diversidade para o centro da sua estratégia. Agora, para fazer isso, preciso da democracia participativa, mas não me é suficiente a democracia participativa. Preciso de uma máquina pública que não seja fragmentada, que não seja sobreposta, que não seja isolada, encastelada do ponto de vista setorial, mas isso não me é suficiente. É só na convergência de uma máquina pública que procura se construir a partir da coordenação e da integração das suas ações, olhando para sujeitos concretos em territórios concretos, no campo participativo com um diálogo efetivo, que eu posso gerar a possibilidade, que eu posso gerar a situação de diálogo com resultados. Se eu criar diálogos com resultados, estarei caminhando para chegar a um novo estágio da política pública, que não se satisfaz só com o combate à pobreza e que traz a questão da diversidade e da redução da desigualdade para o centro da agenda de desenvolvimento. E talvez assim, uma democracia participativa, com reconstituição da máquina executiva, possa dar conta de fazer com que a gente entre numa agenda de desenvolvimento sólida e consistente. E aí, só para terminar, professor, um dramaturgo brasileiro, infelizmente conservador, infelizmente torcedor do Fluminense, eu sou flamenguista, chamado Nelson Rodrigues, dizia o seguinte: subdesenvolvimento não se improvisa,
subdesenvolvimento é uma obra de séculos. Muito obrigado.